E vamos então ouvir o professor Jorge Otaguia, que é um especialista em medicina tropical. Muito obrigado, Miguel, muito obrigado pelo convite. O desafio que eu tinha era um desafio grande, porque há mais de, feitas as contas, para aí uns 2 milhões de micro-organismos que podem afetar o viajante. E eu não podia claramente falar de 2 milhões de micro-organismos que fossem desafio para o viajante. De modo que aquilo que vão ter da minha parte é um bocadinho a minha paixão pelos micro-organismos e falar-vos daqueles que eu acho mais fascinantes e ao mesmo tempo falar-vos daqueles que podem ser mais fascinantes para quem trabalha nesta área, menos fascinantes para os viajantes que, infelizmente, contactem com eles. Esta imagem desta noite, eu estive a trabalhar até esta hora, às 0h39 do Flight Radar, em que estavam no ar 12.991 aviões. Se em média cada avião tem 200 passageiros, podemos contabilizar quantos viajantes estariam no ar à meia-noite, correspondentes àquela imagem. Este é um viajante, é uma pessoa que se desloca de um lado para o outro. Este viajante certamente que não viajou na Ryanair. E será que é possível pensar-se que este viajante vai precisar da medicina? O que é que acham? Acham que se viajassem, por exemplo, para a Suíça, precisavam de fazer uma consulta de medicina de viajante? Isabel está a dizer que não. Absolutamente sim. A Graça Freitas falou-vos há pouco do sarampo. Nós, em qualquer local do mundo, podemos neste momento necessitar de falar com alguém que perceba dos riscos de doenças que existem nestes locais. Exatamente porque cada vez mais temos aquilo que se chama as doenças emergentes ou reemergentes. E esse é o grande problema do médico que faz medicina do viajante. Não só isso, mas também as doenças que nós normalmente não lidamos com elas, mas no caso da Suíça, por exemplo, ainda ontem há um anúncio da encefalite europeia da carraça, que os números aumentaram exponencialmente na Suíça. Esta é uma doença que nós temos que trabalhar dentro da sociedade, porque há uma vacina e há pessoas cada vez mais a infectarem-se com este vírus e, portanto, há necessidade de chegar a estas pessoas. Claro que ninguém que vai para a Suíça, como a Isabel e muito bem fez, faz consulta e, portanto, essas pessoas não vão ficar protegidas. Portanto, esse é um problema de micro-organismos e de medicina do viajante. Portanto, eu tenho que colocar este viajante num outro local. Claro que quanto mais perto do Equador nós estivermos, mais quente e úmido é o local. E, portanto, mais quente e úmido para quem trabalha em microbiologia, obviamente que é o que os bichos mais gostam. E, obviamente, também que mais quente e úmido aparece um novo elemento que já é macro, que são os insetos e que são os insetos que transmitem doenças. Depois há um outro elemento também associado ao Equador, é que há mais tempestades, embora os americanos agora sejam um bocado piores, e as Filipinas, mas eles nascem lá. Há outros problemas de clima e há, sobretudo, as economias e a cultura. Quanto mais perto do Equador nós estivermos, mais pobres são os países. E, sendo mais pobres, não conseguem lidar com os micro-organismos que existem nesse país, com as doenças que existem nessa zona. E, portanto, há mais risco para o viajante. E, portanto, quando vamos fazer consulta de viajante, para quem nunca fez, quem faz, o médico que faz a consulta, tem que se preocupar com o local, tem que se preocupar com o viajante, as condições do viajante, e tem que se preocupar com o mais importante de tudo, que é a interação entre o viajante e o local. Não vale a pena eu saber que o viajante tem esta ou aquela doença, se ele eventualmente não puser em risco as doenças que tem, não vamos ter nenhum tipo de problema em relação a isso. E que agentes infecciosos? Eu aqui fiz um pescar de olhos, porque isto é de microbiologia, mas eu meti 2 macros aqui que são também importantes em termos de viajantes. Meti os helmintas e meti os ectoparasitas, que também fazem parte de todo o risco de agentes infecciosos para o viajante. E, no fundo, o que nós queremos que o viajante faça quando ele vai viajar é que seja ele a lidar com o seu risco. A nossa função é treiná-lo para ele poder lidar com o risco. Isto, em termos mais académicos, chama-se aumentar a literacia do viajante em relação ao risco. E, portanto, se nós fizermos isso, se ele conseguir, na sua viagem, conseguir lidar com os problemas de saúde que tem,
mesmo com a nossa ajuda, nessa altura a consulta está bem feita. Portanto, a consulta o que faz é, numa parte pré-viagem, avaliar e estabilizar o estado de saúde, aconselhar para evitar as doenças, as imunizações, que falámos hoje, as vacinas, medicação profilática e uma farmácia de viagem. Portanto, aqui nós calculamos o risco e prevenimos o risco. Mas a consulta de medicina do viajante não é só a pré-viagem, é também a transviagem, para quem conseguir fazê-la. A transviagem é conseguir dar apoio ao viajante enquanto ele está fora. Isto é fundamental. Se as pessoas estão fora, têm muito mais dificuldade em poder ter apoio do ponto de vista da saúde. E, finalmente, o pós-viagem, quando existem problemas, ou quando a viagem é muito longa, ou quando a pessoa não teve problemas, mas sabe que fez asneiras, essa pessoa deve fazer a consulta de pós-viagem. Portanto, neste caso, estamos a resolver o risco. O Sr. Robert Stephan, no final dos anos do século passado, bem mal certamente, mas ele estabeleceu uma tabela de riscos. E depois da gente olhar para esta tabela, disse, mas a febre tifoide, a pessoa tem só 0,005 hipóteses de ter uma febre tifoide em 100 mil indivíduos, o risco é pequeno. Mas a verdade é que as diarreias, por exemplo, têm entre 30% e 80%. A malária sem profilaxia andará pelos 2%. Mas se formos ver a Indiana Jones, se esta coisa vai ser muito chata porque eu posso morrer ou não, a morte vai dar 1 em cada 100 mil. Portanto, tudo bem, posso fazer as asneiras que for preciso, não me vai acontecer nada. Esta é a forma portuguesa de ver as coisas, é a forma que diz, ainda hoje um viajante me dizia, isso eu já fiz isso tantas vezes, não me aconteceu nada, portanto não vai acontecer nada. Falso. Pela lei das probabilidades, quanto mais asneiras eu fizer, a próxima asneira que eu fizer, a probabilidade é obviamente maior. Portanto, mas isso normalmente não conta para quem viaja, sobretudo quem viaja de férias. Isto é uma coisa muito interessante. É assim, se eu vou viajar em trabalho, posso ficar doente, é chato, mas pronto, vou em trabalho, posso ficar doente. Se eu vou de férias, é uma grande injustiça ficar doente. Eu vou de férias, não me pode acontecer nada. Não há nenhuma hipótese com isso. Há muitos trabalhos sobre os destinos e sobre o risco nos destinos. Este é um trabalho dos colegas da Finlândia, em 400 e poucos finlandeses, e isto é mais para vos mostrar, eles estudaram a idade, a duração da viagem, se havia diarreia ou não, se havia ou não infecções respiratórias, se havia ou não febre, e ele, no fundo, é importante para mostrar aquilo que eu vos disse, quais são as zonas de risco. E, obviamente, que as zonas de risco são as zonas a vermelho, high risk, e a cor de laranja. E se formos ver isto em termos de mortalidade, em gráficos quantitativos, bingo, sobrepõem-se uma à outra. Portanto, a mortalidade por doenças infecciosas. E, no entanto, é para lá que as pessoas vão viajar. E até 2030 a expectativa é que para a África verde aumente muito mais as pessoas que vão viajar para a África, e o amarelo, que é a Ásia e Pacífico, então vai ter um aumento praticamente exponencial. O que é que estamos à espera, portanto? Que aquilo que há 2 dias eu vi em relação a todos os alertas para doenças transmissíveis nos últimos 2 dias neste mapa mundi, portanto são tudo doenças transmissíveis, estamos à espera que isto possa eventualmente aumentar nos próximos tempos, ou pelo menos haver mais pessoas a ficarem afetadas por este problema. O que é que nós fazemos, portanto, na consulta? Falamos sobre vacinas. Curiosamente, é o que falamos menos, porque é o que temos menos para falar. O Programa Nacional de Vacinação está feito, não é? Portanto, é só ver se ele está bem ou não. E depois vermos as vacinas dirigidas para os locais para onde as pessoas vão. Falamos daquilo que é mais frequente, vimos as diarreias, não é? 30% a 80%, ok, insistimos sobre as doenças por águas e alimentos, depois as picadas de inseto e, finalmente, dependendo dos locais ou dependendo de algum surto que possa existir do ponto de vista de surto de alguma doença nova, por exemplo, por via aérea, falaremos sobre isso, sobre altitude, exposição solar, doenças de transmissão sexual, etc. Por águas e alimentos, tem havido algumas inovações recentes sem grandes conclusões. Portanto, neste momento estamos, digamos que, num oceano de dúvidas. Sabemos quais são as causas, é a gula,
basicamente. São as pessoas que vão comer, vão para a Tailândia e querem comer a comida de rua. São as pessoas que não cumprem determinadas regras associadas à falta de saneamento básico dos locais para onde viajam. Portanto, quando se vai para estas zonas, é capaz de não ser boa ideia beber água da torneira ou beber o gin tónico com gelo. O que é que nos defende? O nosso microbioma e, sobretudo, o nosso microbioma do tubo digestivo e, sobretudo, o nosso microbioma intestinal. E tem-se falado muito nisto. Antigamente, quando eu comecei a estudar medicina, ninguém sabia o que era o microbioma. Toda a gente falava da flora intestinal, mas era a mesma coisa. Ninguém sabia bem o que era essa coisa da flora intestinal, como hoje também não se sabe muito bem o que é esta coisa do microbioma, ou pelo menos aquilo que ele possa trazer. Hoje houve uma conferência muito interessante sobre o microbioma, mas ainda estamos a trabalhar no tal oceano das perspectivas e há neste momento, se nós formos ver, ter que fazer PCR a cada das espécies de microbioma, estamos um bocadinho tramados. O que é que acontece neste caso? Obviamente que há uma ligação direta entre a dieta e as alterações que vão existir a nível do nosso microbioma intestinal, que depois vão dar consequências ou locais, a maior parte das vezes, com diarreia, mas também outros fenómenos à distância que podem eventualmente surgir. Há muitos artigos sobre microbioma, mas talvez este é o artigo de referência do Riddle, de 2006, em que a conclusão final é que há muito mais dúvidas do que certezas. Aquilo que aqui está são os top 3 research gaps que ele encontra em termos de associar o microbioma com as viagens. É curioso que é o Riddle também que se associa a vários experts da área da medicina do viajante e publica no ano seguinte as guidelines para a prevenção e tratamento da diarreia do viajante, e que o quadro final, que é este, corresponde basicamente àquilo que nós fazemos há 20 anos no aconselhamento dos viajantes em termos de diarreia. Há diarreia ligeira, há uma diarreia moderada, há uma diarreia grave. Na ligeira, tentar não fazer nada, na moderada, se for preciso, fazer imódio e, de vez em quando, se acharem antibiótico. Na grave, fazer antibiótico e, se for necessário, imódio. Portanto, é neste ponto que estão as coisas. Estão-me a achar um bocadinho pessimista. A Graça Freitas veio aqui, não sei o quê, eu estou aqui vejo toda a gente com um ar muito triste. Ok, então fazemos assim. As pessoas não bebem água nem consomem gelo, não comem saladas e, se comerem proteínas, muito cuidado, porque são as proteínas que têm a maior parte das bactérias patogénicas. E a gente muitas vezes esquece disso. Na reza que nós dizemos, não beber água da torneira, não consumir gelo e comer os alimentos bem cozinhados. Não, deve ser não comer os alimentos mal cozinhados, porque são esses que têm as bactérias. A bactéria não gosta do tal de polvo. A bactéria gosta do salmonete suculento, podre. Portanto, é aqui que estão os problemas. Enquanto nós formos comer na tasca do Zé, temos juizinho suficiente para perceber pelo cheiro e pelo sabor se está em bom estado ou não. Mas se formos à tasca do Sr. Chang, em Chiang Mai, não fazemos a mínima ideia do que está por baixo daquela molhangada. Conclusão, levam daqui a primeira grande conclusão, em caso de dúvida nestas zonas, sejam vegetarianos. Muito bem. Uma chamada de atenção, mais uma vez com a parte tropical associada, para as doenças que não são agudas. Nós associamos sempre as doenças virais e bacterianas a uma resposta aguda, por uma diarreia aguda, mas a verdade é que podemos ter quadros de protozoários, ainda estão nos micro-organismos, como as amibas, com quadros à distância, em que um abscesso mediano, por exemplo, só vai surgir 5 anos depois da pessoa estar fora. E nessa altura ela já não se lembra que teve em Chiang Mai ou Shanghai. Portanto, nós somos o que comemos e, portanto, o nosso microbioma saudável pode ser alterado por determinado tipo de disparadores de disbiose, como, por exemplo, a bactéria que está no peixe estragado, em que ficamos num estado disbiótico. E depois o que acontece é que este autor, com um ar muito satisfeito, diz: então eu vou pôr um fármaco ecobiótico, que eu, eventualmente, eu não sei bem o que é que isto quer dizer. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é, aqui neste caso,
torná-lo-se, nós somos o que comemos, é voltar a ser aquilo que ele era antes. E muitas das melhores soluções que eu tenho para as pessoas que me aparecem no consultório, que já fizeram os imódulos, os antibióticos, todos os probióticos e que continuam com uma desregulação intensa do ponto de vista do seu intestino, é dizer, pare tudo, não faça mais nada e vá gradualmente iniciando o que é a sua alimentação normal. Nessa altura, nós estamos a repor portanto, o microbioma original. Ele tem que ter paciência, claro. Quando a gente diz isto, muitas vezes ele sai e vai ao McDonald's comer um hambúrguer e a coisa está estragada, ou comer uma feijoada de choco. E, portanto, diarreias falámos, e como vêem, não tive grandes soluções para vos trazer, nem tive nenhuma vacina para vos trazer. Não vos falei de nenhum micro-organismo em particular. Falei-vos de trilhões de micro-organismos, mas agora prometo que falo num só, que é o mais grave e o mais complicado do ponto de vista do viajante. É um fantástico Plasmodium falciparum. É um protozoário, é um fascinante, um agente infeccioso e um organismo que se adapta a dois hospedeiros, que tem uma forma sexuada e uma forma assexuada e que modifica a sua morfologia em função dos órgãos onde está. Isto é completamente extraordinário. Para além disto, uma das espécies consegue provocar a doença febril mais mortal que existe em termos de tempo de evolução. Queria trazer-vos um bocadinho esta alerta em relação à malária para funcionar um bocadinho como uma antena, porque há uma linha que separa o Pepe Tela do Zé Luís Peixoto, o Matorras do Cristiano Ronaldo. E esta linha que separa é a história natural da doença, em cada um deles. A doença começa com a picada de um mosquito, que injeta um parasita, este parasita vai para o fígado, e no fígado, isto não está a andar? Está, aqui não anda no meu. No fígado, esta forma do parasita, chamada esporozoito, localiza-se no hepatocito, mas antes arranjou espaço, provocando a apoptose do hepatocito anterior. Portanto, passa por uma célula de Kupfer, a apoptose do hepatocito anterior e aqui multiplica-se. E multiplica-se de uma forma extraordinária. Um esporozoito dá 40 mil merozoitos, são todos lançados no sangue. Esta multiplicação é fascinante. Depois, durante este tipo de multiplicação, não há sintomas nenhuns e temos o período de incubação entre 7 e 28 dias. Qual é a importância disto? Uma pessoa que tenha estado em África, em zona de malária, só irá ter malária depois de regressar até 28 dias depois de ter chegado. Isto é fundamental para as pessoas depois fazerem o diagnóstico ou estarem mais sossegadas. Depois, os parasitas são lançados no sangue, invadem os glóbulos vermelhos. Este glóbulo vermelho eles vão se multiplicar dentro do glóbulo vermelho, uma taxa de 1 para 10, um que entra sai em 10, e esta libertação vai fazer com que haja, do ponto de vista sintomatológico, a única coisa que eu quero que quando forem para a África se lembrem, e qualquer dos meus viajantes se lembrem, que é claramente febre. É impossível haver micro-organismos a circular no nosso órgão mais imunogénico e que não provoquem febre. E, portanto, toda a gente que nunca teve malária e que tem malária pela primeira vez tem sempre que ter febre. E este é o alerta. E aqui o fascínio. Este parasita é lançado no sangue, ou está dentro dos glóbulos a multiplicar-se, e está no sangue, e o sangue, por si só, tem um mecanismo de depuração dos glóbulos que não estão normais. Chama-se baço. E este mecanismo, um glóbulo que esteja na extremidade do dedo grande do pé, em 4 horas vai chegar ao baço de certeza, mesmo perdendo-se pelo caminho. Ora, 4 horas não chega. Não chega porque o parasita precisa de 48 horas para se multiplicar dentro do glóbulo vermelho. Mas então ele tem um mecanismo genial. Ele expressa à sua superfície uma proteína, e esta proteína o que faz vai encostar-se à parede dos vasos através dos receptores endoteliais e vai fazer com que a velocidade do glóbulo dentro do vaso seja sempre superior a 4 horas e, portanto,
tenha tempo para poder multiplicar-se e rebentar. E daí esta localização dos glóbulos junto da parede do vaso, muitos glóbulos parasitados, há uma impossibilidade de troca entre, quer de oxigênio, quer de metabolitos entre o vaso e os tecidos. Conclusão, a malária mata porque nós deixamos de ter oxigênio nos tecidos. E este é o fascínio deste parasita. Isto acontece, obviamente, na placenta, no cérebro, a famosa malária cerebral, mas também a nível da micromusculatura. Portanto, nos semi-imunes, aqueles que já tiveram, eles têm a sua imunidade. Quando não morreram a primeira vez que tiveram, assim é que é bem contado, eles vão mantendo depois anticorpos por cada vez, vão ganhando cada vez mais capacidade por cada vez que têm malária. E, portanto, têm todo este tipo de capacidade de defesa. Não têm as formas graves de malária. Quando o Zé Luís Peixoto e o Cristiano Ronaldo, coitado, não têm qualquer tipo de anticorpos e, portanto, vão desenvolver as formas graves de malária. Uma pessoa da minha idade que tenha vivido em África e que continua a viver em África, que nasceu em Angola e vive em Angola, não tem nenhuma clínica da doença. Porquê? Mais uma vez, não morreu quando era pequeno, porque cada vez que foi tendo malária, foi tendo, e a certa altura tem um painel de anticorpos que o defende, seja o que for. Quem morre de malária são as crianças habitualmente até aos 5 anos. Os viajantes são crianças. Este é o grande problema da malária e deste fantástico parasita, deste fantástico micro-organismo em relação aos viajantes. E, portanto, aquilo que eu digo aos meus viajantes é que febre, até prova em contrário, até um mês depois do regresso, é sempre malária. E, portanto, precisamos de uma suspeita clínica precoce, precisamos de um diagnóstico precoce e precisamos de um tratamento precoce. Esta é a mensagem que eu vos queria deixar. E agora falei de um micro-organismo. Ok, consegui acertar. E se querem saber, uma das formas de proteção é fazer prevenção, e esta é uma das minhas receitas para Moçambique na minha viagem daqui em outubro de 8 dias. Tenho a minha receita para prevenção da malária, tenho o imódio e tenho o antibiótico. Vamos para a diarreia. Provavelmente ficarão surpreendidos se eu vos mostrar uma prancha do RG do Tintin, no Tibete, de 1960. E a mesma surpresa que eu tenho com os micro-organismos de que vos vou falar a seguir. São micro-organismos que estão relacionados basicamente com este conceito de doenças emergentes e reemergentes. Que têm a ver com doenças ou completamente novas ou doenças que ocorrem em novos lugares e novas pessoas ou com novas apresentações clínicas. Estas doenças têm a ver, sobretudo, com estes dois vetores e eu quero só rapidamente dizer-vos porque é que eu as acho fascinantes e porque é que são complicadas para o viajante. Os mosquitos que transmitem as doenças têm esta distribuição. Em Portugal, nós até 2017 não tínhamos só na Madeira o Aedes aegypti, mas aqui temos, neste momento temos, em Portugal, desde o ano passado, temos um Aedes, o Aedes albopictus, que consegue transmitir 2 destas doenças. Uma das surpresas possíveis é que nestas classificações há 41 vírus não classificados dos Buniaviridae e 36 dos Rhabdoviridae. Isto a mim assusta-me, porque não sei o que é que está aqui por trás e que possa vir a causar problemas. O dengue é aquele que nos traz um aspecto interessante que tem a ver com a sua evolução, está a duplicar década para década. Os serótipos que neste momento existem estão praticamente espalhados por todo o continente, exceto a África, que ainda consegue ter zonas sem os 4 serótipos. O fascínio ao contrário da maior parte das doenças infecciosas em que nós infectamos-nos por um vírus e ficamos imunes a esse vírus, na maior parte deles, nós neste caso infectamos-nos com serótipo, ficamos imunes a esse serótipo e ficamos suscetíveis aos outros serótipos todos. Isso chama-se ADE, o Antibody Dependent Enhancement, em que a primeira infecção
os anticorpos heterotípicos fazem com que as infecções seguintes sejam favoráveis para a multiplicação dos macrófagos e, portanto, depois o aparecimento das formas graves e da mortalidade que aqui está, por enquanto a África está mais ou menos mantida. É uma surpresa ao Aedes aegypti na Madeira, vindo da Venezuela, e aqui apresento-vos o outro grande vetor das doenças, que é o avião, e, portanto, o transporte para estas zonas através de aspectos ligados àquilo que os venezuelanos trazem. Ele chegou à Madeira porque havia um voo direto entre Caracas e o Funchal. A vacina do dengue neste momento está em stand-by porque o Halstead, que foi um dos primeiros a descrever aquela questão dos anticorpos, chegou à conclusão que quem ficava vacinado estava mais suscetível depois de ter dengue mais grave por outro serótipo. E, portanto, neste momento só é vacinado quem já teve dengue comprovadamente. Se em Portugal é fácil de saber isso, que fazemos os testes, é evidente que numa zona tropical ninguém faz testes e, portanto, ninguém sabe se já teve ou não teve. O segundo alerta, o segundo fascínio é chikungunya, uma doença perfeitamente limitada até 2006 à África, em zonas particulares da África. Em Angola chamava-se catolo-tolo, com surtos epidémicos locais, e que de um momento para o outro passou a ter um percurso a nível de toda a parte tropical, fazendo, digamos, o cinturão tropical. E porquê? Porque uma única mutação de um gene fez com que este vírus, que estava só adaptado ao Aedes aegypti, se adaptasse também ao Aedes albopictus, que tinha uma distribuição muito maior, sobretudo pela Ásia. Portanto, uma única mutação de um único gene. Isto, para mim, é uma das maiores surpresas que pode haver. A consequência é esta. Houve até casos de chikungunya em Itália, porque há lá a Aedes albopictus. O mais surpreendente ainda destes todos será provavelmente o Zika, basicamente por causa da transmissão sexual. Isto vem alterar em tudo aquilo que nós temos que aconselhar aos nossos viajantes, mas o grande problema, sobretudo, é que a maior parte dos viajantes que vão para zonas de risco não vêm fazer consulta de viagem. E o risco disso acontecer é depois haver a transmissão sexual, a gravidez e os problemas que acontecem com a gravidez. Portanto, mesmo com os algoritmos, o grande problema é a ignorância das pessoas. Estou quase a acabar, Miguel. Queria só falar sobre este aspecto que é, obviamente, um dos que preocupa muito, quer as pessoas que trabalham, os microbiologistas, quer os clínicos. Estamos perante um apocalipse antibiótico. É provável que sim, as resistências estão a surgir cada vez mais as políticas de antibióticos tentam diminuir o risco. Até em relação aos fundos, uma Candida auris num paciente com bactérias carbapnemases positivas em multiresistências e com vancomicina, este paciente, e era esta a minha mensagem, fez turismo de saúde. Não é turismo, não é saúde do turismo, é de saúde, em que, se forem à net, vão encontrar montes de páginas em que têm listas de intervenções que podem ser feitas em diferentes países. Eu dei-me ao trabalho de olhar e de procurar, por exemplo, Costa Rica, Colômbia, Índia, Jordânia, e eu fui ver qual era a distribuição, em termos económicos, do Orçamento de Estado para estes países, em termos de saúde pública. E é esta a imagem. Portanto, a pergunta é como é que estes países conseguem, nestas zonas, ter uma boa qualidade de saúde. São muitas vezes empresas privadas que estão nesta zona, mas é aqui que também que vamos ter problemas de novas bactérias, e é clássico o aparecimento da NDM1, New Delhi. Os indianos ficaram muito chateados por se chamar New Delhi, em que esta é uma das superbactérias. Não é superbactéria, é um supergene que vai provocar alterações em diferentes tipos de bactérias, quer Klebsiellas, quer pneumococos, etc. Portanto, totalmente resistentes. Não se pode acabar
falar de medicina do viajante, de doenças emergentes e de micro-organismos sem se falar dos piores deles. Mas aqui é pela parte contrária. Se eu não me importava que as pessoas viajassem para qualquer das zonas anteriores, aqui a recomendação do médico de medicina do viajante é não viajar. Mas provavelmente depois viajar quando a situação estiver estabelecida por aquilo que eu vos vou mostrar. E que é uma área que me tocou a mim pessoalmente e que normalmente não é muito falada nestas áreas científicas. É que o ébola não é a mais mortal das doenças em África. Para todas estas, eu permito que as pessoas vão viajar. Mas para o ébola, não. Porque a transmissão é muito fácil, é por contacto, é por líquidos orgânicos. Mas há um elemento dentro dos grupos etários no ébola que não é tão afetado, que são as crianças. As crianças têm muito menos, os casos em crianças são muito menores. E, no entanto, o vírus nas crianças que vivem aqui, que vivem nos Estados Unidos, que vivem na Europa, que vivem em zonas sem ébola, o vírus é este. Eu tenho este boneco, isto vende-se, Giant Microbes. E, no entanto, para as crianças em área endémica, esta é a grande consequência. Os órfãos, mas que são órfãos diferentes daqueles que nós encontramos, por exemplo, do HIV ou de um surto epidémico de dengue que tenha morto os pais. É que estas crianças, ninguém lhes toca. Não há ninguém que faça um gesto de ternura para com estas crianças. E, portanto, aqui a minha recomendação é, quando a situação estiver estabelecida, sim, toda a gente, coração grande, voluntários, vão, para não acontecer isto. Muito obrigado.